A Segunda Guerra Mundial é frequentemente apresentada como um conflito de ideologias, mas para o alto comando soviético, o Stavka, ela foi, acima de tudo, um problema de matemática e logística industrial. Enquanto o mundo ocidental celebrava vitórias táticas em teatros de operações menores, a União Soviética travava uma guerra de aniquilação em uma escala que a mente humana tem dificuldade em processar. Para entender o poder real do Exército Vermelho, não basta olhar para o heroísmo nos campos de batalha. É preciso analisar a geometria do atrito. Na frente oriental, a Wehrmacht alemã encontrou um oponente que não operava sob as regras da cavalaria militar europeia. O Exército Vermelho foi construído para absorver golpes que teriam destruído qualquer outra nação e devolver esses golpes com uma massa de aço e fogo que ignorava o custo humano. De 1941 a 1945, a União Soviética mobilizou mais de 34 milhões de homens e mulheres. 80% de todas as perdas militares alemãs ocorreram no leste. Mas como uma força que começou a guerra sendo humilhada e cercada transformou-se no moedor de carne que marchou sobre Berlim. Neste vídeo vamos mergulhar nos detalhes técnicos das armas, na complexidade das táticas de batalha profunda e nos números brutais que provam que o Exército Vermelho foi a força que, de fato, esmagou o Terceiro Reich. Esta é a anatomia do poder bruto soviético. O colapso, a decapitação e a fênix industrial. Para compreender a ascensão do Exército Vermelho, precisamos primeiro analisar o abismo de onde ele surgiu. Entre 1937 e 1939, as grandes purgas de Stalin eliminaram 3 dos 5 marechais, 13 dos 15 comandantes de exército e cerca de 80% de todos os oficiais de alta patente. O Exército Vermelho entrou em 1941 como um gigante acéfalo. Quando a Operação Barbarossa começou em 22 de junho de 1941, o caos foi absoluto. A Luftwaffe destruiu 2.000 aviões soviéticos apenas no primeiro dia, a maioria ainda no solo. Nos primeiros meses, o exército soviético perdeu mais de 20.000 tanques e 4 milhões de soldados entre mortos e capturados. Em cercos colossais, como em Kiev, 665 mil homens foram feitos prisioneiros em uma única manobra alemã. Tecnicamente, a União Soviética estava morta. Contudo, a resposta soviética foi algo que os estrategistas alemães consideravam impossível: a translocação industrial completa. Enquanto a linha de frente desmoronava, o Comitê de Defesa do Estado ordenou que 1.523 fábricas fossem desmontadas peça por peça. Milhões de toneladas de maquinário, laminadoras e prensas foram colocadas em 1,5 milhão de vagões ferroviários e enviadas para o leste, além dos montes Urais. O número é impressionante. Em menos de 90 dias, o coração industrial de uma superpotência foi movido para o meio da estepe e da Sibéria. Em cidades como Magnitogorsk e Chelyabinsk, as fábricas começaram a produzir tanques antes mesmo de terem telhados. As máquinas eram operadas por mulheres e crianças que trabalhavam em turnos de 14 horas, dormindo ao lado das prensas em temperaturas de 40 graus abaixo de zero. Em 1942, apesar de ter perdido 40% de sua população e suas minas de carvão mais ricas, a União Soviética produziu 24.000 tanques, enquanto a Alemanha, com toda a indústria da Europa ocupada à sua disposição, produziu pouco mais de 9.000. Este foi o primeiro pilar do poder real soviético, a capacidade de transformar uma nação inteira em uma única fábrica de guerra. A engenharia da vitória, blindagem, fogo e mobilidade. O segundo pilar do poder soviético foi a filosofia de design de suas armas. Enquanto a engenharia alemã buscava a perfeição técnica, criando máquinas complexas como o Tiger e o Panther, a engenharia soviética buscava a mortalidade sistêmica. O maior exemplo disso é o tanque T-34. Analise as especificações. O T-34 foi o primeiro tanque de produção em massa a utilizar blindagem inclinada de forma agressiva. Isso significava que uma placa de aço de 45 milímetros, quando inclinada a 60 graus, oferecia a proteção de uma placa de 90 milímetros, mas sem o peso adicional. Isso permitia que o tanque fosse rápido e ágil. Além disso, as lagartas do T-34 eram 10 a 15 centímetros mais largas que as dos tanques alemães, o que permitia que o gigante de 26 toneladas flutuasse sobre a lama russa
e a neve profunda, onde os Panzers ficavam atolados. O motor de 12 cilindros a diesel era outro prodígio. Ao contrário dos motores a gasolina alemães, o diesel era menos inflamável e oferecia um torque imenso para atravessar terrenos difíceis. Mas o número mais importante era a manutenibilidade. Um T-34 podia ter seu motor trocado no campo de batalha em poucas horas por soldados com treinamento básico. A União Soviética produziu mais de 84 mil T-34. A lógica era brutal. O Exército Vermelho aceitava que a vida útil de um tanque em combate era de apenas 6 meses. Então, eles não gastavam tempo com acabamento ou luxo. Eles queriam massa. Complementando os tanques, havia a artilharia, que Stalin chamava de o deus da guerra. A doutrina soviética de artilharia era baseada na saturação absoluta. Em ofensivas maiores, o Exército Vermelho concentrava até 350 canhões por quilômetro de frente. Em 1944, na Operação Bagration, os soviéticos dispararam 1.200.000 projéteis de artilharia apenas nas primeiras 2 horas. Não havia defesa que resistisse a isso. O solo literalmente derretia. Neste cenário, o BM-13 Katyusha, o lança-foguetes múltiplo, desempenhou um papel psicológico e técnico vital. Embora impreciso, uma bateria de 4 caminhões podia lançar 64 foguetes de 132 milímetros em menos de 10 segundos, cobrindo uma área de 400 mil metros quadrados com explosões de alto poder. O som característico dos foguetes rasgando o ar destruía a moral dos soldados alemães antes mesmo de a infantaria soviética aparecer. E a infantaria soviética não era a massa desarmada que muitos pensam. A partir de 1943, o soldado soviético estava armado com a PPSH-41, uma submetralhadora com cadência de 900 tiros por minuto, com um carregador de tambor de 71 cartuchos. Enquanto o soldado alemão médio ainda usava o fuzil Kar 98K de ferrolho, de 5 tiros, o pelotão soviético tinha uma superioridade de fogo avassaladora em distâncias curtas. Nas ruínas de Stalingrado, essa superioridade de fogo individual foi o que decidiu o destino de divisões inteiras da Wehrmacht. A doutrina da batalha profunda e a Maskirovka. O terceiro pilar, e talvez o mais subestimado, foi a evolução intelectual do comando soviético. Enquanto Hitler interferia constantemente nas decisões de seus generais, Stalin aprendeu a ouvir marechais como Georgy Zhukov, Alexander Vasilevsky e Konstantin Rokossovsky. Eles refinaram a doutrina da batalha profunda. A batalha profunda não era sobre uma única ruptura na linha inimiga. Era sobre uma série de golpes coordenados em toda a profundidade do dispositivo defensivo do oponente. A tática dividia as forças em 3 escalões. O primeiro escalão era a força de choque, composta por infantaria pesada e artilharia, cujo único objetivo era abrir buracos na linha de frente, custasse o que custasse. Uma vez aberto o buraco, o segundo escalão, composto por corpos blindados e mecanizados, passava através da brecha e avançava 100, 200 quilômetros na retaguarda inimiga, sem parar para lutar. O objetivo era destruir os centros de comando, depósitos de combustível e ferrovias. O terceiro escalão então vinha para cercar e aniquilar as tropas inimigas que ficaram para trás, agora sem suprimentos e sem ordens. Para que a batalha profunda funcionasse, os soviéticos aperfeiçoaram a Maskirovka, o engodo militar. Na Operação Bagration, em 1944, a União Soviética conseguiu esconder o movimento de 2.300.000 soldados e 5.000 tanques sob o nariz da inteligência alemã. Eles construíram milhares de tanques falsos de madeira, usaram redes de camuflagem em estradas inteiras e impuseram silêncio de rádio absoluto por semanas. Os alemães acreditavam que o ataque seria no sul, na Ucrânia. Quando o ataque real veio pela Bielorrússia, no centro, o grupo de exércitos centro-alemão, com 500.000 homens, foi cercado e destruído em menos de um mês. Foi uma derrota maior que Stalingrado, executada com a precisão de um relógio mecânico. Neste estágio da guerra, o Exército Vermelho também dominava a logística aérea. A aeronave de ataque Sturmovik, o tanque voador, tornou-se o flagelo das colunas Panzer. Com uma banheira de blindagem de aço que protegia o motor e o piloto, o Sturmovik era quase imune a tiros de metralhadora. Ele carregava canhões de 23 milímetros e foguetes antitanque.
Foram produzidas 36 mil unidades, tornando-o a aeronave militar mais produzida da história. O Sturmovik era a peça final do quebra-cabeça soviético, a negação de movimento ao inimigo. Os números do moedor de carne, de Kursk a Berlim. O auge do poder brutal foi demonstrado na Batalha de Kursk, em julho de 1943. Foi o último esforço ofensivo estratégico da Alemanha no leste. Os alemães trouxeram seus novos tanques Tiger e Panther, esperando que a qualidade técnica vencesse a massa russa. Mas os soviéticos, usando a Maskirovka, sabiam exatamente onde o ataque viria. Eles construíram 8 linhas defensivas sucessivas, com campos de minas que tinham uma densidade de 2.500 minas por quilômetro. Em Kursk, o Exército Vermelho provou que podia trocar aço por aço. Eles perderam mais tanques que os alemães, cerca de 6.000 contra 1.200. Mas a diferença técnica era que a União Soviética podia repor essas perdas em semanas, enquanto a Alemanha nunca se recuperou. Kursk foi o prego no caixão da Blitzkrieg. Após Kursk, o Exército Vermelho tornou-se uma máquina de ofensiva contínua. Entre 1944 e 1945, os soviéticos lançaram as chamadas 10 pragas de Stalin, uma série de ofensivas massivas que empurraram a Wehrmacht de volta através da Polônia, Hungria e Romênia. Em cada uma dessas batalhas, os números eram esmagadores. Na ofensiva Vistula-Oder, em janeiro de 1945, o Exército Vermelho avançou 500 quilômetros em 23 dias, uma média de 22 quilômetros por dia, um ritmo de avanço mecanizado que nunca foi superado na história militar. A etapa final foi Berlim. Para tomar a capital alemã, o Exército Vermelho concentrou 2,5 milhões de homens, 6.250 tanques e 7.500 aviões. A densidade de artilharia foi elevada ao nível do absurdo, 41.600 canhões. Na abertura da batalha, nas colinas de Silo, os soviéticos usaram 143 holofotes antiaéreos gigantescos para cegar os defensores alemães durante o ataque noturno. Embora a tática tenha tido um sucesso misto, ela demonstra a mentalidade do poder soviético, a aplicação de força bruta em níveis quase teatrais. A luta em Berlim foi o ápice do moedor de carne. O Exército Vermelho usou grupos de assalto especializados, armados com lança-chamas, explosivos e apoio direto de tanques em cada esquina. Eles aceitaram 80 mil mortos em 2 semanas para garantir que a bandeira vermelha fosse hasteada no Reichstag antes do dia 1º de maio. Para o comando soviético, o custo humano era secundário ao objetivo geopolítico. O poder do Exército Vermelho era, em última análise, a capacidade de gastar vidas e recursos em uma escala que nenhum outro exército no planeta ousaria tentar. O legado do gigante de aço. Ao final da guerra, o Exército Vermelho possuía 12 milhões de homens sob armas. Suas frotas de tanques eram maiores do que as de todos os outros exércitos do mundo somados. O custo dessa vitória foi o sangue de 11 milhões de soldados e 16 milhões de civis soviéticos. Foi uma vitória conquistada pelo atrito industrial, pelo sacrifício humano e por uma evolução tática impiedosa. O Exército Vermelho que esmagou o Reich não foi apenas uma massa de camponeses. Foi uma força tecnológica e doutrinária que aprendeu a lutar a guerra moderna da maneira mais difícil possível. Eles provaram que, em um conflito total, a vitória não pertence necessariamente a quem tem a melhor engenharia, mas a quem consegue manter sua máquina de produção e sua vontade de lutar operando 1 segundo a mais que o inimigo. O legado do poder real do Exército Vermelho redesenhou o mapa do mundo. De uma força à beira do colapso em 1941, a senhores da metade da Europa em 1945, a trajetória do soldado soviético é o testemunho definitivo da força bruta aplicada com inteligência industrial. O Reich de 1000 anos durou apenas 12, e foi o aço dos T-34 e o rugido dos Katyushas que garantiram que ele terminasse em cinzas. Se você chegou até aqui, curta e deixe um comentário. Isso é importante para nos mantermos motivados a produzir documentários sobre o maior conflito da história humana. O meu muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Até mais!